Bom dia, oitavos anos. Essa semana a gente já começa a falar um pouquinho sobre o conteúdo e eu vou fazer uma retomada com vocês, né, em relação aos conteúdos dos oitavos anos, tá? Então, o que eu quero retomar com vocês aqui, ó? É a questão do Brasil. Porque, na verdade, o ano passado a gente estudou Brasil o ano todo. Os estudos foram online, né? Mas o assunto Brasil. Porque o sétimo ano é Brasil. Então, aqui no oitavo ano, a gente já começa a ampliar o nosso pensamento geográfico. A gente já começa a falar de América, de Europa, de África. Já vai dar um up, né, maior em nosso conhecimento. Mas a princípio, nesse momento, eu vou começar falando um pouquinho só de Brasil, para a gente começar a relembrar algumas coisas e vocês poder fazer essa atividade aí em relação ao Brasil, tá? Então, vocês vão copiar esse cabeçalho, vocês copiam no caderno de vocês, juntamente com a data, ok? Então, começando aí, a atual configuração do território brasileiro, ela começou a ser constituída a partir do século XVI, né? O Brasil foi se tornando Brasil. O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo, mas ele foi se tornando. O território ele teve várias configurações, né? Até chegar à configuração atual do nosso território hoje, ok? Então, por meio, vocês lembram lá que a primeira configuração vai ser aquela das capitanias hereditárias, aquela faixa de terra, né, do litoral que vai ser dividida em pedaços de terra gigantescas, né, chamado de capitanias. E hereditária porque se o dono da capitania morresse, passava para o filho, daí capitania hereditária. Tá? Então, no entanto, o reconhecimento do território brasileiro como agente de organização política, social, ambiental e econômica só começou a ser discutido a partir de 1940, com a criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, promovida pelo Getúlio Vargas inicialmente, né, e depois pelos governos militares. Então, o Brasil de lá para cá ele vai passar por diversas transformações de estados e regiões até chegar na configuração atual, que é de 1988. Por exemplo, antes de 1988, o estado de Goiás era um território só. Daí, na Constituição, divide, vai nascer o quê? O estado do Tocantins. Certo? Aí o Brasil muda de configuração novamente, tá? O Brasil tem uma área gigantesca, tá? Lembra disso? O Brasil é gigante pela própria natureza, como diz o hino nacional. Tem 8.514.876 quilômetros quadrados, né? É considerado um país continental pelo tamanho, né, do seu território, tudo, né? E é o quinto maior país do mundo, ok? Lembra disso? Ele perde só para quem? Para a Federação Russa, para o Canadá, para a China, para os Estados Unidos. Aí depois o Brasil vem em quinto, né? Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? Lembra do Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas ele divide a América em leste e oeste. Divide para portugueses e espanhóis. Os portugueses vão ficar com a parte leste. Qual que é a parte leste? É aquela de frente para o litoral, de frente para o Oceano Atlântico, né? Então a maior parte das terras do Brasil ali vai estar de frente para o Oceano Atlântico, é onde Portugal já vai tomar posse e vai começar a fazer a sua exploração. Então até o século XVI o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que não era muito grande ali ainda, né? Certo? Aí a partir do século XVI, aí eu pus um mapinha para vocês verem como que é essa configuração do território do Brasil no século XVI. Aí depois tem outro mapa já com o Tratado de Tordesilhas, né? Então o Brasil limitava-se ao litoral. A principal atividade econômica desse
período, vocês devem lembrar qual que era. Cana-de-açúcar, certo? Desmatou, tirou a Mata Atlântica, aí vai se plantar a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que era um produto muito apreciado na Europa, né? E a produção desse açúcar era totalmente para exportação, certo? Aí tem um mapa mundi mostrando essa primeira configuração do início da formação do Brasil, certo? Aí depois já traz um outro mapa, um mapa histórico, já com o local onde tirou o pau-brasil e posteriormente vai plantar cana-de-açúcar. Aí vai do século XVII ao século XVIII, vai marcado pela produção. Aí já entra a pecuária, certo? Já vai descobrir ouro e diamante lá em Goiás, Minas Gerais e no Mato Grosso, né? Esse período vai ser chamado de período aurífero, né? E o ouro, esse mineral, as pedras preciosas, vai fazer surgir várias cidades. Ouro Preto, né? Diamantina, Vila Rica, todas cidades antigas aí. No século XIX, aparece quem? O café. Então, o café vai nascer ali no Rio de Janeiro, depois vai espalhar para outros estados do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, o Espírito Santo. Essa atividade também do café vai fazer também surgir várias cidades, como por exemplo as nossas aqui na região, ok? E depois eu trago o Brasil atual, ou seja, eu trago a configuração do território brasileiro no momento atual, ok? Então eu tenho 3 questões para vocês responder, que vocês vão copiar no caderno, responder para mim e depois vão enviar, ok? Esta é a aula da nossa semana. Tenha uma boa semana e até a próxima aula.